Turn with me, please, to 2 Timothy chapter 4. Por favor, vamos abrir em 2 Timóteo, no capítulo 4. We'll read the first 5 verses. Eu vou ler os primeiros 5 versículos. 1 Timothy? 2 Timothy. 2 Timóteo 2 Timothy chapter 4, 4, verses 1 through 5. 1 a 5. Diz assim a palavra de Deus: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. The topic of what we can learn from the Puritans is very dear to my heart. Esse tópico, o que podemos aprender dos puritanos, é muito precioso ao meu coração. I've been reading the Puritans for 45 years. Eu já venho lendo os puritanos há 45 anos. When God converted me as a young man of 14 years of age, Quando Deus me converteu ainda jovem, aos 14 anos de idade, I found the gospel for my own soul in the Puritan books. eu encontrei o evangelho para a minha própria alma nos livros dos puritanos. I raided my father's bookcase and read Puritan titles every day. E eu lia os livros das estantes do meu pai, os livros dos puritanos, todos os dias. My mother used to say, lights out at 11 o'clock p.m. Às 11 horas da noite, a minha mãe costumava dizer, luzes apagadas. I'd turn my lights out for 10 minutes until their light was out. E eu apagava a minha luz por 10 minutos, até que meus pais apagassem a luz do quarto deles. And then I'd go back and read the Puritans till about 1 o'clock in the morning. E aí então eu voltava para ler os puritanos até 1 da manhã. They were a tremendous comfort for my soul. Eles eram um tremendo conforto para o meu coração, para a minha alma. How can they be that for you? Como é que eles podem fazer isso então por você? What can you learn from the Puritans for your own ministry and for your own personal O que é life? que você pode aprender dos puritanos para o seu próprio ministério e sua vida pessoal? What I want to do after I give you just a brief introduction of who the Puritans were E o que eu quero fazer depois de dar uma breve introdução a quem foram os puritanos, is I want to give you about a half a dozen lessons that you can learn from the Puritans for your own life. eu quero lhes dar uma meia dúzia de pontos que vocês podem aprender dos puritanos para a sua própria vida. And then about a half a dozen lessons ministers and church workers can learn for ministry. E depois uma meia dúzia de princípios do que os ministros e aqueles que trabalham na igreja de Cristo podem aprender dos puritanos. So who were the Puritans? Então quem foram esses puritanos? Well, let's put it this way. Vamos olhar da seguinte perspectiva. In church history, there is such a thing that is called the second generation phenomena. Na história da igreja, nós encontramos aquilo que é comumente chamado do fenômeno da segunda geração. When there is a great movement of God, Quando acontece na história um grande movimento de Deus, the danger is that the next generation, the second generation, will become very laid back. o perigo é que a segunda geração, depois desse movimento, ela se torne muito descansada. And take for granted the revival of truth in the former generation. E simplesmente não leve em consideração o reavivamento da verdade que aconteceu na geração anterior. The beginning of the Reformation in the early 16th century O começo da reforma, no começo do século XVI, was actually a great revival. foi na verdade um grande reavivamento.
But the next generation, the children of these great reformers, began to take it for granted. Mas a próxima geração, os filhos desses reformadores, simplesmente não deram o devido valor. The Puritan movement was a reaction against that laid-back, taking for granted approach. E esse movimento dos puritanos foi uma reação àquela forma com que a segunda geração simplesmente não deu o devido valor à reforma. And that movement of reaction became known as the Puritans. E esse movimento de reação, então, foi conhecido como os puritanos. Only the Puritans went beyond the reformers. Mas os puritanos foram além dos reformadores. The Puritans embraced all the Reformation doctrines. Eles abraçaram todas as doutrinas da reforma The Puritan movement is a reformed movement. e eram e foram também um movimento da reforma. But the Puritans didn't have to reinvent the wheel. Mas eles não tiveram que reinventar a roda. People like Calvin had focused on very critical doctrines like justification by faith alone. Pessoas como Calvino tiveram um grande foco em doutrinas como na justificação pela fé somente And sanctification. e santificação. But now, building off of those doctrines that the reformers established, Mas construindo sobre essas reformas estabelecidas pelos reformadores, the Puritans then began to take doctrine and apply it to every area of life. os puritanos pegaram essas doutrinas e começaram a aplicar a cada área da vida. And especially, they wanted to purify the family and purify the church. E especialmente eles queriam purificar a família e a igreja. And by extension, purify the entire Commonwealth of England. E por extensão queriam então purificar todo o Reino Unido. So Puritanism developed out of three needs. Então o puritanismo se desenvolveu a partir de três necessidades. First, the need for sound biblical preaching and teaching. Primeiro, a necessidade da saudável pregação e ensino bíblico. Second, the need for biblical and personal piety to accompany that teaching and preaching. Segundo, a necessidade da piedade pessoal que acompanha esse ensino e essa pregação. And thirdly, the need for restoration of biblical purity in worship. E em terceiro lugar, a necessidade da restauração da pureza no culto público. The Puritan movement lasted from the mid-16th century Então, o movimento puritano, ele durou desde a metade do século XVI to the early 18th century. até o começo do século XVIII. At that point, the formal movement stopped. Naquele ponto, o movimento formal cessou. But because the Puritan books were far more powerful than any other group of writers that ever existed, Mas porque a literatura dos puritanos era muito mais poderosa do que qualquer outra literatura que já havia sido publicada, and because their books were the most profound spiritually and the most biblical practically, e porque os seus livros eram os mais profundos espiritualmente e biblicamente práticos, their writings have often been republished. os seus escritos foram frequentemente republicados. And especially since the 1950s, E especialmente a partir dos anos 1950, there's been a resurgence of Puritan literature. tem havido uma ressurgência da literatura puritana. 700 books have been reprinted by the Puritans in the last 50 years. Nos últimos 50 anos, 700 livros dos puritanos foram republicados By 150 different authors. por 150 diferentes autores. And that's actually what my book here does for you. It gives you the life story of all 150 authors. E isso é o que esse meu livro faz para você, é lhe passar a vida desses 150 diferentes autores And it gives you a summary of each of the 700 books. e te dá um sumário de cada um desses 700 livros. Okay, how can Puritans now influence you for good? Então, como é que os puritanos podem lhe influenciar positivamente? Let's look personally first. Vamos olhar, em primeiro lugar, no aspecto pessoal. When you read the Puritans, they will help you shape your life
according to the Scriptures. Quando você lê os puritanos, eles podem lhe ajudar, eles vão lhe ajudar a moldar a sua vida de acordo com a Escritura. They were people of the living book. Eles eram pessoas do livro vivo. They called the Scriptures the library of the Holy Ghost. Eles chamavam a Bíblia a biblioteca do Espírito Santo. They believed that God the Father uses the Bible to transform people's Eles lives. acreditavam que Deus Pai usava a Bíblia para transformar a vida das pessoas. When their children were very little, they taught them to read so that they could read the Bible. E quando seus filhos eram ainda pequenos, eles os ensinavam a ler para que eles pudessem ler a Bíblia. When they taught them the alphabet, they taught them all theological things. E quando eles ensinavam o alfabeto às crianças, eles ensinavam junto com teologia. When they taught them the letter A, they taught them in Adam's fall, we sinned all. Então, por exemplo, quando eles ensinavam a letra A significava no pecado de Adão, todos nós tivemos o nosso pecado, a nossa queda. And when they taught their children the letter Z, they taught them Zacchaeus went up in a tree to see the Lord. E quando eles ensinavam a letra Z, eles diziam Zaqueu subiu a árvore para ver o Senhor. Sinned all. Então, por exemplo, quando eles ensinavam a letra A significava no pecado de Adão, todos nós tivemos o nosso pecado, a nossa queda. And when they taught their children the letter Z, they taught them Zacchaeus went up in a tree to see the Lord. E quando eles ensinavam a letra Z, eles diziam Zaqueu subiu a árvore para ver o Senhor. Sinned all. Então, por exemplo, quando eles ensinavam a letra A The significava word if it meant going to prison. eles pregavam a palavra se estavam sendo encarcerados. You know, John Bunyan was in prison for 12 years for preaching the Você word. sabe que John Bunyan esteve por 12 anos preso por pregar o Evangelho. Even the judge felt sorry for him. Até mesmo o juiz se sentiu penalizado por ele. And he called him in front of him and said, Bunyan, if you promise to stop preaching the word, I'll let you out of prison today. E o juiz então o chamou diante dele e disse: Bunyan, se você parar de pregar a palavra, eu vou te soltar da prisão hoje. Because I know you have 5 little children at home. Porque eu sei que você tem 5 filhos pequenos em casa. And one of them is blind and needs you. E um deles é cego, precisa de você. And Bunyan said, E Bunyan respondeu: Sir, I need to be with my children and my wife. Senhor, eu preciso estar com os meus filhos e minha esposa. But to stop preaching is impossible for me. Mas parar de pregar é impossível para mim. If you let me go today, I'll be preaching tomorrow. Se o Senhor me deixar sair hoje, amanhã eu estarei pregando. You see, the Puritans did everything by the Bible. Os puritanos faziam tudo de acordo com a Bíblia. How are you to be a husband? Como é que você deve ser o marido? They go to the Bible. Eles iam à Bíblia. How are you to be a child obedient to your parents? They go to the Bible. Como é que você vai ser um filho obediente aos pais? Eles iam à Bíblia. And they were willing to change their lives when they saw that the Bible directed them to do something they weren't doing. E eles estavam desejosos sempre de mudar a sua vida quando reconheciam que a Bíblia dizia que eles deviam viver de uma maneira que não estavam vivendo. When's the last time you read something in the Bible that made you change? Quando foi a última vez que você leu alguma coisa na Bíblia que fez você mudar? Or made you deny yourself? Ou fez com que você se negasse? Are you really living lives that are shaped by the Bible? Vocês estão realmente vivendo vidas moldadas pela Bíblia? And you see, that was true of ministers as well. Isso era verdadeiro com relação aos pastores. Let me just give you one quick illustration. Uma rápida ilustração. There was one minister once who was very concerned about a young man in his congregation. Havia um pastor que estava muito preocupado com um jovem da sua igreja. It seemed that young man just was making an idol out of his wife. Parecia para ele que aquele jovem estava fazendo da sua esposa um ídolo. So the minister pulled him aside. Então o ministro chamou de lado. He said, "Brother, I think you love your wife too much." Ele disse: Irmão, eu acho que você ama a sua esposa demais. The man went home very troubled. E o homem foi para casa todo preocupado. I love God above all, he thought. Ele pensou: eu amo Deus acima de todas as coisas. How can I love my wife too much? Como é que eu posso amar minha esposa demais? Well, I better go to the Bible. E ele disse: melhor eu ir
A Bíblia. So he searched the scriptures. Então ele pesquisou na Escritura And he came to Ephesians 5, e ele chegou a Efésios 5, where it reads that Christ loved the church so much that he gave himself for her. onde ele leu que Cristo amou a igreja de tal maneira que deu a si mesmo por ela. And so ought men to love their wives. E assim o marido deve amar a sua esposa. And he thought to himself, I haven't given my whole self to my wife the way Christ has given himself to the church. E então ele pensou, eu não me dei de maneira completa para minha esposa da maneira como Cristo se entregou pela igreja. So I don't love my wife enough. Então, na verdade, eu não amo a minha esposa o suficiente. So he went back to the minister. Então ele foi de volta ao pastor. He said, Pastor, look here what it says. E ele disse, pastor, olha aqui o que está escrito. I don't love my wife enough. Eu não amo a minha esposa o suficiente. The pastor looked. O pastor olhou. You're right. Você está certo. Go home and love your wife. Vá para casa e ame sua esposa. You see, but the point is, they were willing to change when they saw that Scripture taught something. E o ponto aqui é esse, eles estavam desejosos de mudar quando a Bíblia lhes ensinava alguma coisa. And too often in America today, what happens is this. Lá nos Estados Unidos, o que acontece frequentemente hoje é o seguinte: People decide what they want to believe. as pessoas decidem o que elas querem crer. They go to the Bible. Elas vão à Bíblia, They pick out those things that affirm what they think. elas pegam as coisas que afirmam aquilo que elas pensam, And when something contradicts it, they leave it alone. e quando alguma coisa contradiz o que elas pensam, elas deixam de lado. And so their lives are not shaped by Scripture. Então suas vidas não são moldadas pela Escritura. Here's what one Puritan said. Aqui é o que foi dito por um puritano. We should set the Bible always before us as a rule of life. Nós devemos deixar a Bíblia sempre diante de nós como uma regra para a vida. We should believe nothing except that which it teaches. Nós não devemos crer em mais nada além daquilo que ela ensina. We should love nothing but that which it prescribes. Nós devemos amar aquilo, tudo que ela prescreve. We should hate nothing but that which it E forbids. nós não devemos odiar nada que ela proíbe. And we should do nothing but that which it E commands. nós não devemos fazer nada além do que ela ordena. Lesson number 2. Lição número 2. The Puritans teach us what it means to pray without ceasing. Os puritanos nos ensinaram o que significa orar sem cessar. They had their private prayer closets, as we saw the other day. Como nós vimos no outro dia, eles tinham o seu quarto de oração. They had their personal devotion times. Eles tinham o seu tempo de devoção pessoal. But they also cultivated praying throughout the day. Mas eles também cultivavam a oração ao longo do dia. Extemporaneous prayer. Oração extemporânea. They often called it praying with your eyes open Normalmente nós chamamos isso de orar com os olhos abertos. or with your hat still on. Ou com o chapéu ainda na cabeça. They would pray their way before each activity of the day. Eles oravam antes de cada atividade do dia. In fact, there was once a group of ministers who gathered together to discuss the question, E houve um episódio em que um grupo de ministros se reuniu para discutir a seguinte questão: what does it mean to pray without ceasing? o que significa orar sem cessar? There was a young lady there who was serving them. E havia então uma jovem ali, One of the ministers asked her, perhaps you could tell us, what does it mean to pray without ceasing? e o pastor perguntou a ela: quem sabe você sabe, o que significa orar sem cessar? Because we have to do our work, we can't be praying all the time. Porque nós temos que fazer o nosso trabalho, a gente não pode ficar orando o tempo inteiro. Oh, the young Puritan girl said, it's no problem, sir. E aquela jovem puritana disse: isso não é um problema, senhor. When I got up this morning and clothed myself, I prayed that I would be clothed today with the righteousness of Christ. Hoje de manhã, quando eu acordei e me vesti, eu pedi a Deus que eu estivesse vestida com a justiça de Cristo. When I came down to dust the furniture before you arrived, E quando eu vim tirar a poeira dos móveis antes do senhor chegar, I prayed that God would wipe away all the dust and dirt of my soul, eu orei para que Deus tirasse toda a poeira da minha alma cleanse me from my sin. e me livrasse do meu pecado. And when I sat
this food and drink in front of you, E quando eu coloquei essa comida e essa bebida diante de você, I just silently prayed that Jesus Christ might be my meat and drink to life eternal. eu simplesmente orei para que Cristo fosse a minha comida e a minha bebida até a vida eterna. And so, sir, I just kind of pray my way through the day like that. E então eu disse, então, Senhor, eu vou orando assim durante o meu dia. What a glorious thing. Que coisa gloriosa. To be genuinely breathing a spirit of prayer. Estar genuinamente respirando esse espírito de To oração. be in constant communion with our Heavenly Father. Estar em constante comunhão com o nosso Pai Celeste. Through His Son, by the Spirit. Por meio do seu Filho, pelo Espírito. Actually, the Puritans believed that the whole triune God was involved in every prayer. Aliás, os puritanos achavam que todo o Deus triuno estava envolvido em toda a oração. They called it a prayer chain. Eles chamavam isso de uma corrente de oração. True prayer originates in the heart of the Father's eternal decree. A verdadeira oração, ela se origina no eterno decreto do coração do Pai. It's merited by the Lord Jesus Christ. Ela então ganha o seu mérito através de Jesus Cristo. The Spirit groans within us, groanings that are unutterable. E o Espírito então dentro de nós balbucia. By the Spirit's grace, that prayer is lifted back up to Jesus Christ. E pela graça do Espírito, essa oração então é levada de volta a Jesus Cristo. Christ sanctifies it with the merits of His own sufferings. E Cristo então a santifica com os méritos do seu próprio sofrimento. And He presents it back to the Father. E ele então a apresenta de volta ao Pai. That Father of whom He could say, Esse Pai a quem ele pode dizer: my Father hears me always. Pai, aqui estou eu sempre. The Puritans believed in prayer. Os puritanos acreditavam em oração. Especially the ministers were to be men of prayer. E especialmente os ministros têm que ser homens de oração. They believed Acts chapter 6. Eles acreditavam em Atos capítulo 6. That the ministers were to give themselves to prayer and preaching. Que os ministros deviam se entregar à oração e à pregação. One minister put it this way. Um desses ministros disse o seguinte: I really have only two duties. eu só tenho duas tarefas: To pray and to preach. orar e pregar. And in that order. E nessa ordem. And in that priority. E nessa prioridade. I am first of all to be a man of prayer. Eu, em primeiro lugar, tenho que ser um homem de oração. There was one old Puritan who had a congregation of 3,000 souls. Um desses antigos puritanos tinha uma igreja com 3.000 almas. He would get up in the middle of the night to pray for them. E ele acordava no meio da noite para orar por eles. His wife was afraid he would catch cold. E a esposa ficava com medo que ele ficasse resfriado. But he'd be praying for every one of those 3,000, one by one. Mas ele orava por cada um daqueles 3.000, um por um. And she would knock on the door. E ela então batia na But porta. she didn't dare go in. Mas ela não ousava entrar. She'd say, John, honey, don't you think you should come back to bed? Ela dizia: João, querido, não acha que está na hora de você vir para a cama? You're going to catch cold. Você vai ficar resfriado. Oh, my dear, he would say. E ele respondia: minha querida, I have 3,000 souls to care for. eu tenho 3.000 almas para cuidar. And I know not the spiritual condition of many of them. E eu não sei a condição espiritual de muitos deles. I have prayer work to do. Então eu tenho trabalho de oração a fazer. Let the Puritans stir you up to more prayer. Que os puritanos então sejam o seu impelidor à oração. Not only quantity, but especially quality. Não apenas a quantidade, mas especialmente a qualidade. They were not satisfied with mere shallow praying. Eles não estavam satisfeitos com uma oração rasa. They wanted to pray in their prayers. Eles queriam orar nas suas orações And to take hold of God. e estar na presença de Deus, And to have the kingdom of heaven suffer violence. até que de maneira violenta entrassem na presença do Rei dos Reis. Oh God, teach us how to pray. Ó Senhor, ensina-nos a orar. Number 3. Terceiro lugar, We saw the other day that the Puritans teach us how to meditate. nós vimos no outro dia que os puritanos nos ensinam como meditar. I just want to make one quick comment on that. E nisso eu quero só fazer um rápido comentário. One Puritan put it this way. Um puritano fez o seguinte comentário: One sermon meditated upon
Um sermão que sofreu ou que passou pelo processo de meditação is like an animal chewing its cud, é como um animal ruminando. and is better than 1,000 sermons swallowed whole. E esse sermão ruminado é melhor do que 1000 sermões engolidos de maneira direta. You see, we have to meditate on what we hear. Nós temos que meditar nas coisas que nós ouvimos. We have to meditate on what we read. Nós temos que meditar nas coisas que lemos. We have to meditate on how we're living. Nós temos que meditar sobre como estamos vivendo. We shouldn't live thoughtlessly Nós não devemos viver sem pensar, or by impulse ou por impulso, or by just mere feeling. ou por apenas pelos nossos sentimentos. We need to live by biblical truth. Nós temos que viver pela verdade bíblica. You would never hear a Puritan say this. Você nunca ouviria um puritano dizer o seguinte: Well, I know this really isn't right, but... eu sei que isso não está certo, mas... And then they go ahead and do it. E aí então vai e faz. Puritans brought everything into subjection to the Word of God. Os puritanos colocavam tudo em sujeição à palavra de Deus. Also their meditation. E também a sua meditação. Number 4. Em quarto lugar, Puritans teach us so much about how to handle trials Christianly. os puritanos podem nos ensinar muito em como é que nós vamos passar pelas provações. Their whole attitude to trials is very different than ours. A atitude que eles tinham com relação às provações é muito diferente daquela que nós temos hoje. I would suppose in Brazil you do the same thing we do in America every January 1. Eu imagino que você nos Estados Unidos faz como você aqui no Brasil faz como nós nos Estados Unidos todo 1º de janeiro. You say to each other, Happy New Year. Nós dizemos uns aos outros, Feliz Ano Novo. And what do you mean by that? O que você quer dizer com isso? Well, probably most of us mean this. A maioria de nós provavelmente quer dizer o seguinte: I hope you don't have too many problems this year. eu espero que esse ano você não tenha muitos problemas And not too many trials. e sem muitas provações. Now, when the Puritans greeted each other on January 1, they said, Blessed New Year. Quando os puritanos se cumprimentavam no 1º de janeiro, eles diziam assim: abençoado Ano Novo. That you will have a truly, internally happy New Year. Que você tenha um verdadeiro ano feliz interiormente. And what did they mean by that? E o que eles queriam dizer com isso? Well, they meant something like this. Eles queriam dizer o seguinte: I hope that whatever trials our sovereign God deems fitting to put upon you this year, eu espero que qualquer provação e qualquer situação pela qual o Senhor Deus soberano o coloque para passar durante esse ano, that you will respond in spiritual submission to Him. que você responda em submissão espiritual a Ele. Now, the Puritans had lots of practice in spiritual submission. E eles tinham muita prática na submissão espiritual. They tended to have big families. Eles costumavam ter famílias grandes. The average Puritan woman had 9 children. A média entre as mulheres puritanas era ter 9 filhos. But the average Puritan family lost half of their children in infancy or childhood. Mas a metade deles, ou a maioria deles, perdia a metade dos filhos na infância. They faced lots of trials. Eles tinham muitas provas, muitas situações difíceis. Ebenezer Erskine Ebenezer Erskine buried his first wife when she was 39. enterrou a sua esposa quando ela tinha 39 anos. He buried his second wife 3 years later. A segunda esposa 3 anos depois. He buried 6 of his 15 children. E enterrou 6 dos seus 15 filhos. And this is what he wrote when he buried his wife and 2 children in the space of a few months. E isso foi o que ele escreveu quando enterrou a esposa e how many children? 2 children. E 2 filhos num período curto de poucos meses. I've had the rod of God laying heavily upon my family. Eu tive o cajado de Deus pesando sobre a minha família. But I have found the sweet smells of the rose of Sharon. Mas eu senti o doce aroma da rosa de Saron. And in all my trials, E em todas as minhas provações, I may praise the free and sovereign grace of God. eu posso adorar
a livre e soberana graça de Deus. For my soul has been refreshed by a new sight of Him. Porque a minha alma foi refrescada, revigorada por uma nova visão dele. In the excellency of His name, Emmanuel. Na excelência do seu nome, Emanuel. God with us. Deus conosco. And so all my despairing thoughts Então todos os meus pensamentos de desespero and all my sorrows e todas as minhas dores have been revived by the sight of Jesus Christ. foram reavivadas pela visão de Jesus Cristo. My bonds are loosened, As minhas amarras foram libertadas. and my heavy burdens of affliction are made light. When He os- appears, e quando ele apareceu, o peso das minhas aflições foi feito leve. and I cry out to Him, Here am I, Lord, do what seems good with me. E eu clamava dizendo: Senhor, aqui estou, faça o que lhe parece bem a mim. For Thou wilt be with me in the valley of the shadow of death. Porque tu estarás comigo no vale da sombra da morte. The Puritans really believe that God sends us affliction to humble us. Os puritanos realmente acreditavam que Deus nos manda as aflições para nos humilhar. Deuteronomy 8. Deuteronômio 8. To teach us what sin is. Para nos ensinar o que é o pecado. Zephaniah 1. Sofonias 1. To bring us to God. Para nos trazer perto de Deus. Hosea 5. Oséias 5. These are all good things, of course. Todas essas são boas coisas, é claro. One Puritan said, God wants the world to be hanging in our mouths like a loose tooth. Um puritano chegou a dizer que Deus quer que o mundo esteja pendurado na nossa boca como um dente frouxo, Which easily being twitched away doesn't much bother us. que facilmente pode ser arrancado e não nos incomodará. You see, their goal was to remember they were renters here in this world. O seu alvo era lembrar que eles estavam aqui apenas alugando uma And casa they were nesse on their way mundo, to glory. mas que eles estavam no seu caminho para a And so glória. God needed to use afflictions to drive them to Himself. Então Deus precisa usar as aflições para achegá-los a Ele mesmo. The Puritan John Bunyan put it this way. O puritano John Bunyan coloca da seguinte forma: God's people are like bells. The harder they are hit, the better they sound. o povo de Deus são como sinos. Quanto mais fortes são batidos, mais belo é o seu som. You see, every affliction they saw as simply being their fathers dealing with them in love. E cada aflição eles entendiam como o seu pai lidando com eles em amor. They took their afflictions to Christ. E eles levavam essas aflições a Cristo. They considered what Jesus went through for them. Eles consideravam o que Jesus passou por eles. They considered how Jesus was praying for them. Eles consideravam como Jesus orou por eles. They considered Jesus' plan in their lives. Eles consideravam o plano de Jesus nas suas vidas. They considered Jesus' goal in all their afflictions. Eles consideravam os alvos de Jesus em todas essas aflições. And they said, Even so, Father, for so it seems good in thy sight. E eles diziam: assim seja, Pai, porque assim lhe parece bem aos olhos. A fifth thing that I think we can learn from the Puritans is that they can teach us how to rebuke our wretched pride. Uma quinta lição que eu creio podemos aprender dos puritanos é que eles nos ensinam como é que nós vamos repreender o nosso orgulho caído. The Puritans had a special hatred for pride because they found in the Bible that God has a special hatred for E pride. os puritanos tinham ódio do orgulho porque eles encontraram na Bíblia o fato de que Deus odeia o orgulho. One Puritan put it this way. Um deles disse: Pride is the first shirt that we put on over our soul when we fell in paradise. o orgulho foi a primeira camisa que nós vestimos quando caímos lá no paraíso. Because pride exposed our nakedness. Porque o orgulho é que expôs a nossa nudez. And it's the last shirt we'll take off in the hour of death. E é a última camisa que nós tiramos na hora da morte. The Puritans said, pride is unique among all the sins of mankind. E eles diziam: o orgulho é singular entre todos os pecados da humanidade. Most sins turn us away from God. A maioria dos pecados nos afasta de Deus. But pride turns to God.
Mas o orgulho, ele nos coloca contra Deus. Pride is a direct attack upon God. O orgulho é um ataque direto a Deus. Pride lifts up our hearts above God O orgulho leva os nossos corações acima de Deus and against God, e contra Deus, to dethrone God para desentronizar a and to Deus enthrone e ourselves. para colocar nós mesmos no trono. Jonathan Edwards, one of the greatest Puritans, Jonathan Edwards, um dos grandes puritanos, said, "When I look into my own heart, disse: olhando para o meu próprio coração, I see the bottomless, infinite depths of pride. eu vejo o poço infinito sem fundo do orgulho. And I abhor my own soul." E eu odeio, então, abomino minha própria alma. He said, "Pride is like an onion. Ele disse: o orgulho é como uma cebola. You take away one layer and you think you got to the bottom of it, and there's another layer, and another layer, and another layer. E você tira então uma camada, você acha que chegou no fim, mas depois tem outra camada, e outra camada, e outra camada. And he said, ministers are particularly subject to pride E ele disse: os pastores, em particular, estão sujeitos ao orgulho because of the public nature of our work. por causa da natureza pública do nosso trabalho. People are talking after every sermon. Was it a good sermon? Was it a bad As sermon? pessoas estão sempre falando depois de cada sermão: foi um sermão bom, foi um sermão ruim, e assim por So we're diante. prone to be full of pride. Então nós estamos prontos a ser cheios de orgulho. The Puritan Richard Baxter said, O puritano Richard Baxter disse: "Too often pride writes my sermon, muitas vezes o orgulho é quem escreve o meu sermão. and pride goes with me to the pulpit, E o orgulho vai comigo para o púlpito. and pride comes back down with me again." E ele desce comigo do púlpito. One time after John Bunyan preached, Uma vez depois de John Bunyan ter pregado, he came off the pulpit, ele desceu do púlpito and a woman came up to him and said, e uma mulher veio a ele e disse: "Pastor, that was a wonderful sermon." pastor, foi um sermão maravilhoso. He said, "You're the second person that told me. E ele disse: você é a segunda pessoa que me disse isso. The first one was the devil." O primeiro foi o diabo. You see, the Puritans hated pride. Os puritanos odiavam o orgulho. Sometimes the ministers fasted to conquer their pride. Às vezes os ministros jejuavam para sobrepujar o orgulho. And they always said the best place to kill your pride is at the cross of Christ. E eles sempre diziam: o melhor lugar para matar seu orgulho é na cruz de Cristo. What a contrast between a proud minister and a crucified Savior. Que contraste entre um ministro orgulhoso, um pastor orgulhoso e um Cristo crucificado. When they looked at the wondrous cross Quando eles olhavam aquela cruz, on which the Prince of Glory died, na qual o príncipe da glória morreu, they poured contempt on all their pride. eles derramavam então a sua objeção ao próprio orgulho. May God give us more humility in our day, Que Deus nos dê mais humildade no nosso dia, beginning with us who are ministers. começando conosco, os ministros. Number 6, Número 6. the Puritans teach us how to rely on the Holy Spirit. Os puritanos nos ensinam como depender do Espírito Santo. I can be short here because we just heard a wonderful address on that last hour. E eu posso ter certeza, nós ouvimos uma exposição maravilhosa sobre isso na última hora. The Puritan Thomas Watson put it this way: O puritano Thomas Watson disse o seguinte: ministers knock at the door of men's hearts. os ministros batem na porta do coração do homem. The Spirit comes with a key and opens the door. O Espírito vem com a chave e abre a porta. I like the idea of the door being blown open a little better. E eu acho melhor ainda a ideia da porta ser estourada pelo vento. But the point is this, you see, a minister may never think he can convert anyone. Mas o ponto é o seguinte: um ministro nunca pode achar que ele pode converter alguém. It's only God's grace that can do it. É apenas a graça de Deus que pode fazer isso. And so we must be encouraged that he will use the preaching of his word. Então nós precisamos ser encorajados pelo fato de que ele vai usar a pregação da palavra By his Holy Spirit. pelo seu Espírito Santo. The Spirit will
convert sinners. O Espírito vai converter pecadores. He will conform them to the image of Ele Christ. vai conformá-los à imagem de He Cristo. will strengthen them against temptation. Ele vai lhes fortalecer contra as tentações. He will present them one day as chaste virgins to Christ. E Ele vai apresentá-los um dia como castas virgens diante de Cristo And Christ to the Father. e ao Pai. And their hearts will be established. E seus corações então serão firmados. And they will come to glory. E eles chegarão à glória. And all that will happen under the preaching of the word. E tudo isso vai acontecer debaixo da pregação da palavra. Do you believe that, ministers in our midst? Ministros aqui no nosso meio, vocês acreditam nisso? Every time you get on the pulpit, Cada vez que você sobe ao púlpito, on the one side you feel weak and you're full of fear and trembling. de um lado você se sente fraco, cheio de temor e tremor. But on the other side you feel strong Mas do outro lado você se sente forte, because you're not coming in your own name. porque você não está ali no seu próprio nome. You're coming in the power of the Holy Você vem Spirit. no poder do You're Espírito coming on Santo. the authority of the Word of Você God. vem na autoridade da palavra de You're coming Deus. preaching the Word as a Você- dying man to dying Você man. vem pregando a palavra, um homem morto pregando a mortos, Preaching the living Christ. pregando o Cristo vivo. And He will use it. E Ele vai usar His isso. Word will not return to Him Sua void. palavra não voltará vazia. His Spirit will make it effectual. O seu Espírito fará com que ela seja eficaz. That's why the Puritans said in every sermon there are two ministers. É por isso que os puritanos diziam que em cada sermão existem dois ministros. You are the external one. Você é o externo. The Holy Spirit is the internal one. O Espírito Santo é o interno. You speak the Word, Você fala a palavra, especially as you begin to preach about Jesus Christ. especialmente quando você começa a falar de The Jesus Spirit takes Cristo. that word in His Cristo. bow and He shoots the arrows E então o Espírito Santo vem, toma o arco e solta as suas flechas to pierce the hearts He determines to pierce, para atingir os corações que Ele quer atingir, to do the wonderful work of God. para fazer o trabalho maravilhoso de Deus. The seventh thing we learn from the Puritans is how to live in two worlds at once. A sétima coisa que aprendemos dos puritanos é como viver em dois mundos. The Puritans said you have two eyes. Os puritanos diziam, você tem dois olhos. One eye must always be on eternity. Um olho tem que sempre estar na eternidade, The other eye on time. o outro no tempo. But since eternity is much longer than time, Mas uma vez que a eternidade é muito mais longa que o tempo, even the eye that is on time must direct its affairs according to eternity. até o outro olho que está no tempo tem que dirigir os seus trabalhos para a eternidade. That's why Jonathan Edwards said it's a 13-year-old boy, E é por isso que Jonathan Edwards disse, quando ele tinha 13 anos de idade, "Oh God, stamp eternity upon my eyes." Senhor, por favor, imprima a eternidade nos meus olhos. And I would say, stamp it on my conscience. E eu diria, imprima na minha consciência, Stamp it on my will. imprima na minha vontade Stamp it on my e affection. nas minhas afeições, Stamp it on my entire e em ministry. todo o meu ministério, Stamp it on my marriage. e em meu casamento, Stamp it everywhere in my life. em todas as coisas da minha vida. I'm a child of God destined for eternity. Eu sou um filho de Deus destinado à eternidade. Help me, oh God, to live in the light of eternity. Ajude-me, ó Deus, a viver na luz da eternidade. Now, very quickly, what are some lessons we can learn specifically as ministers? E rapidamente agora, como é que os ministros podem aprender algumas lições? Number one, the Puritans teach us to believe in preaching. Primeiro, os puritanos nos ensinam a crer na pregação. They were men of the living book, as I said, Nós somos os homens do livro vivo. and they believed that God would use every sermon. E eles acreditavam que Deus usava cada sermão. They needed God both in the study and on the pulpit, E eles precisavam de Deus no seu escritório e no púlpito. and they trusted that God would help them. E eles acreditavam que Deus os ajudaria. Number two, 2. they believed in the importance of wedding together doctrine and practice. Eles acreditavam no casamento da doutrina com a prática. And they did that in a particular order. E eles faziam isso numa ordem peculiar. In their sermons, they addressed three parts of man. Num sermão, eles abordavam 3 partes do homem. Here was their goal. O seu alvo era o seguinte: Number one, to address the mind with clarity. primeiro, abordar a mente com clareza, They made truth plain and logical. de maneira com a verdade plena, pura e lógica. They expounded the scriptures
methodically and simply. Eles expunham a escritura de forma simples e metódica. They understood that a mindless Christianity would eventually produce a spineless Christianity. Eles acreditavam que um cristianismo sem mente criaria, no final das contas, um cristianismo sem tenacidade. And then secondly, they would confront the conscience pointedly. E, em segundo lugar, eles, de maneira específica, confrontavam a consciência. Many ministers in America today Muitos ministros na América hoje try to preach so as not to make people feel guilty. tentam pregar de maneira com que as pessoas não se sintam culpadas. The Puritans preached to make people feel guilty, Mas os puritanos pregavam para que as pessoas se sentissem culpadas, to convict them of their sin, para que eles estivessem convictos dos seus to pecados, drive them to Christ. para levá-los a Cristo. And then they wooed the heart passionately. E então eles tocavam o coração com paixão. That made Christ desirable. Eles faziam com que Cristo fosse desejável. They allured sinners to Jesus. Eles atraíam os pecados a Jesus, They os preached the pecadores a fullness of Jesus Jesus, Christ. e pregavam a totalidade de Jesus Cristo. And so through the mind, by the conscience, they reached the heart. Então, pela mente, através da consciência, eles chegavam ao coração And wedded the sinner to Jesus Christ e casavam esse pecador com Jesus Cristo, through the blessing of the Holy Spirit. pela bênção do Espírito Santo. Number 3, the Puritans teach us the importance of stressing practical, godly piety. Em terceiro lugar, eles estressavam a necessidade de uma piedade prática. Their sermons were full of Os applications. seus sermões eram cheios de aplicações. They called them uses. Eles chamavam de usos. They applied those uses to different categories of hearers. E eles aplicavam esses usos a diferentes categorias de ouvintes. Not just to believers and unbelievers. Não só apenas aos ouvintes e não ouvintes, crentes e não crentes. Sometimes they spoke to backsliders. Às vezes eles pregavam aqueles que estavam escorregando da fé, Sometimes to beginners in grace. aqueles que estavam começando na graça, Sometimes to those with full assurance of faith. às vezes aqueles que tinham a plena certeza da salvação. And they brought all kinds of applications E eles traziam todo tipo de aplicação and comforts e conforto and admonitions. e admoestações. They really did spiritual counseling from the pulpit. Na verdade, eles faziam um aconselhamento espiritual do púlpito. Number 4, Quarto, the Puritans teach us how to preach experientially. eles nos ensinam a pregar experiencialmente, That is, that the doctrines of grace would be experienced in the soul. de maneira que as doutrinas da graça fossem experimentadas na alma. And they taught that experiential preaching consists of two important things. E eles ensinavam que essa pregação experiencial, ela tivesse dois caminhos. It discriminates between the precious and the vile. Primeiro, discriminando, separando entre o que é precioso e o que é vil, And it applies the word to every situation in both categories. e aplicando a palavra a cada situação em ambas as categorias. How different this is from most contemporary preaching today. Como isso é diferente da maioria da pregação contemporânea. Fifthly, the Puritans teach us how to focus on Jesus Christ Em in our quinto preaching. lugar, os puritanos nos ensinavam como focar em Cristo na nossa pregação. Someone said it's almost like they're taking a flashlight and going around inside of every single text to find Jesus Christ. Alguém disse que é como se eles tivessem uma lanterna e ficassem iluminando cada verso da Bíblia, procurando ali Cristo. They pull him out E então eles tiravam dali and they set him up for the people. e eles o expunham diante do povo. And they show them that everything is in Jesus E eles Christ. mostravam que todas as coisas acontecem em Jesus Cristo. Preach one Christ, Pregue um Cristo, by Christ, por Cristo, to the praise of Christ. para o louvor de Cristo. That was how one of the Puritan books on homiletics was concluded. É assim que foi concluído um dos livros dos puritanos em homilética. Sixthly, we learn from the Puritans to maintain biblical Em balance. sexto lugar, nós aprendemos com os puritanos a manter o equilíbrio bíblico. To maintain the balance between objective gospel and subjective experience. Manter o equilíbrio entre o evangelho objetivo e
experiência subjetiva. And balance between the sovereignty of God and the responsibility of O man. equilíbrio entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. And finally, seventhly, E, finalmente, em sétimo lugar, the Puritans teach us the importance of catechizing the congregation and the children in particular. os puritanos nos ensinam a importância de catequizar a igreja e catequizar as crianças. The ministers would often go to the homes of the people to teach them how to do family worship. Às vezes comumente eles iam às casas dos crentes para ensinar como fazer o culto doméstico And to teach the fathers how to teach the children. e ensinar aos pais como ensinar os filhos. And this catechizing in the church and in the home E essa catequização em casa e na igreja bore rich fruit. trazia precioso fruto. Out of 600 converts, De 600 convertidos, Richard Baxter could say, Richard Baxter podia dizer: through close catechizing in the congregation, por meio da catequização próxima da sua igreja, I don't know of one member in my church that has backslidden eu não conheço um desses 600 membros que escorregou by the grace of God. pela graça de Deus. So I conclude with this. Então eu concluo da seguinte maneira: What we learn from the Puritans most of all is this wonderful, comprehensive, Puritan spirituality. o que nós aprendemos dos puritanos, acima de tudo, é essa a espiritualidade abrangente dos puritanos. They talked real talk. Eles ensinavam a verdade na conversação. They walked a real walk E eles andavam um caminhar verdadeiro. because they experienced the genuine experience of Christianity. Porque eles experimentavam uma experiência genuína do cristianismo. No, the Puritans were not perfect. Não, eles não foram perfeitos. But will you live godly in Christ Jesus like they lived? Mas você está disposto a viver de maneira piedosa como eles viveram em Cristo Jesus? As preachers, will we preach in season and out of season the way they did? Como pregadores, nós vamos fazer como eles, pregar a tempo e a fora de tempo? Will we live with our eye on eternity as they did? Vamos viver com um olho na eternidade como eles viveram? We have so much to learn Nós from the temos Puritans. tanto a aprender dos puritanos. We're dwarfs and they're the giants. Nós somos anões, eles são gigantes. Let's learn from them. Let's sit at their feet. Vamos aprender com eles, vamos nos assentar a seus pés. Let's read them. Let's drink in their truth. Vamos ler deles, vamos beber dessa verdade. And let's follow them insofar as they followed Christ. E vamos segui-los no quanto eles seguiram a Cristo. And take their teaching and apply it to our present contemporary E generation. pegar o ensino que eles nos deram e aplicar à nossa presente geração, To the glory of God. para a glória de Deus. And the welfare of never dying souls. E para o bem-estar de cada alma, For Jesus' sake. Let's pray. por Cristo. Vamos orar. Great God of heaven, we thank thee so much for our Puritan forebears. Grande Pai no céu, nós agradecemos pelos nossos antepassados, os puritanos. We stand embarrassed and guilty at how unspiritual we are compared to them. E nós nos colocamos aqui envergonhados em ver quão pouco espiritual nós somos. But Lord, help them to teach us. Então, Senhor, que eles nos ensinem. And please grant that more and more of these wonderful books would be translated into Portuguese. E por amor, permita que mais e mais desses livros maravilhosos sejam traduzidos para o português. So that also the church in Brazil would greatly benefit from Puritan teaching and preaching. Para que também a igreja no Brasil se beneficie do ensino e da pregação dos puritanos. Both on a personal level and a ministerial level. Tanto no nível pessoal como ministerial. So that we would live more fully to thy glory. Para que vivemos de maneira integral para a tua glória. And hate sin more. E odiemos mais ao pecado. And love Christ more. E amemos mais a Cristo. We pray in Jesus' name. Nós oramos no nome de Cristo. Amém.